E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sentar aqui na nossa sala, por quê? Hoje nós temos essa conversa importante com a doutora Natália, que é dermatologista, e se você está com problemas de queda de cabelo, pode ser que seja alopécia? Pode ser, mas é a doutora que vai nos orientar e nos esclarecer. Então, mande sua dúvida para nós, ok? Enquanto isso, a gente já dá as boas-vindas à doutora Natália Venturelli. Doutora, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sim, muito bem-vinda, viu? Obrigada. Olha, eu estava aqui comentando com as nossas amigas e amigos do Mulher.com que tem muitas pessoas que às vezes têm buracos mesmo, caem tufos de cabelo, a mulher fica fácil porque consegue amarrar um rabo, né? Dá uma disfarçada. Para o homem já é mais difícil, mas o homem também tem o problema da calvície. Tem pessoas que depois da Covid têm assim, relatado muita queda de cabelo, enfim. Eu só sei que quem tem problema de queda de cabelo se sente assim, extremamente incomodado, ou se acostuma ou cuida. Eu acho melhor cuidar, não é, doutora? Isso mesmo, a gente tem aí diversos tipos de queda de cabelo, né? Você mesmo citou algumas que têm causas diferentes. Então, essa que tem o buraquinho na cabeça é uma alopécia que a gente chama de alopécia areata, que é autoimune. E ela é muito diferente, por exemplo, da calvície masculina. Então, para ter esse diagnóstico correto, quando a gente percebe que está perdendo muitos cabelos, a gente precisa procurar um médico dermatologista para ser avaliado, para ter um diagnóstico correto, né? Saber qual tipo de queda de cabelo esse paciente tem para que ele seja tratado da melhor maneira. Olha, nós tivemos, alguns anos atrás, uma modelo muito famosa, a Naomi Campbell, que teve assim um alongamento da testa por conta de prender demais o cabelo, e ela inclusive teve que raspar o cabelo, deixar mesmo máquina, não sei, 1 ou 0, porque aquilo incomodava, ela não conseguia fazer nada com o cabelo, e ela assumiu que ela tracionava demais o cabelo. Então, muitas pessoas fazem isso, prendem demais o cabelo, ou em coque, ou em rabo. Isso pode fazer com que essa região, esses primeiros cabelos aqui, após a testa, eles se sintam agredidos e não nasçam mais, ou tenha uma queda acentuada que revele essa testa um pouco mais alongada? Isso chama alopécia de tração. Ao longo do tempo, forçar esse tracionamento do fio, principalmente as pessoas que têm o cabelo afro, que fazem esses penteados, que puxam bem o fio, ao longo do tempo, esse fio vai sendo tracionado e vira uma fibrose, dando essa alopécia nessa região mesmo da testa e fica com a testa mais alongada. E uma hora esse fio não nasce. Então, é uma alopécia aí que é chamada de alopécia de tração. Então, quem sofre de queda de cabelo não pode realmente fazer essa tração no fio. Ou seja, seria interessante essa pessoa que está sentindo que a testa está aumentando, o ideal é não prender mais o cabelo. Isso já resolveria, doutora? Existem 2 quedas que acometem muito essa região da testa, o alongamento da testa. Essa que é da tração, a paciente que desde pequenininha fica sempre prendendo o fio, e esse fio, pela tração, ele para de nascer. E a gente também tem uma alopécia que é chamada de fibrosante frontal. Ela vai alongando a testa mesmo sem ter essa tração. Então, percebeu que a testa está ficando maior ou que está perdendo os fiozinhos da cauda da sobrancelha, é um indicativo de procurar seu médico para poder fazer esse diagnóstico o quanto antes. Eu citei aqui uma famosa, né, no mundo da moda, que é a Naomi Campbell, mas no mundo do cinema nós tivemos um episódio, e não vou aqui citar, né, que ocorreu no Oscar, e a esposa do ator em questão tem uma queda acentuada, né? E até ficou na mídia o problema dela, a alopécia e etc. Ou seja, ela tem uma perda acentuada de cabelos, e o próprio marido disse que é uma doença autoimune. A alopécia está ligada a uma doença autoimune, doutora?
Esse tipo de alopecia que passou no Oscar, que essa atriz tem, é uma alopecia areata. A alopecia areata, ela não tem uma causa definida, mas ela é uma inflamação do folículo do pelo e faz esse cabelo cair rapidamente. Ela tem uma relação genética, então tem uma história familiar, em 30% dos pacientes ele tem alguém na família que tem esse tipo de alopecia, e ele também tem um fator autoimune. Então, aquelas célulazinhas que são a defesa do nosso corpo, que protege a gente de bactérias, de vírus, de doença, ela acaba reconhecendo o fio como uma coisa ruim e faz uma inflamação que faz o fio cair. Esse tipo de alopecia, a alopecia areata, ela pode em qualquer momento voltar a crescer o fio, ela não mata o fio, ela inflama e os pelos caem. E ela pode não acometer só o cabelo, ela pode acometer qualquer pelo do corpo. Então, pode acometer sobrancelha, os cílios, os pelos do corpo, né, nas formas mais graves. Bom, eu vou até pedir, porque nós citamos várias alopécias. Doutora, poderia elencar novamente os tipos de alopécia e a quem está sujeito a tê-la? Sim. São vários tipos mesmo. Queda de cabelo é um tema complexo, então a gente precisa sempre investigar esse paciente. Então, a mais comum é a calvície, e a calvície está mais frequente no homem, mas ela também pode acometer as mulheres. E é aquela causa genética que tem na família, que vai, né, aparecendo a entradinha. Essa é um tipo de alopecia, a alopecia androgenética. Outro tipo de alopécia é a alopécia areata, que foi essa que está super em alta agora, que eles estão falando muito, que ela geralmente é uma queda rápida dos cabelos, porque a pele fica bem lisinha. Normalmente ela é bem arredondada, parece apenas uma lesão, e em alguns casos ela é mais grave, pode acometer até todo o cabelo, que é chamado de alopécia areata total, ou de todo o corpo, que é a alopécia areata universal. Além dessas, uma alopécia muito frequente é aquela do pós-Covid, que também ficou bem falado ultimamente, que é a mesma de quando a gente tem um neném ou passa por algum estresse, que ele é chamado de eflúvio telógeno. Essa queda rápida, depois de algum evento, eu tive Covid, eu tive uma infecção e meu cabelo caiu, ela é reversível. Então, o fio cai, mas em 3, 4 meses ele volta a crescer novamente, é o que acontece no Covid. Acho que esses 3 tipos de alopécias são alopécias bem frequentes e acho que são as mais importantes. Você falou sobre a calvície masculina e citou em um dos momentos da nossa conversa que pode acometer qualquer pelo do corpo, inclusive a barba? A alopecia areata, sim, pode acometer barba. O paciente fica com uma área bem redondinha, sem o pelo da barba. Então, ela pode sim acometer a barba. Tem tratamento em consultório que às vezes a gente faz aplicações de remédio naquela lesão que está sem o pelo, sem o cabelo, e para voltar a crescer o cabelo, porque ela é reversível, né? Quando a gente tira aquela inflamação do pelo, ele volta a crescer. E você citou, ela fica assim, bem redondinho mesmo, cai como se fosse uma bola de cabelo. Ali fica redondo e sem fios. Isso mesmo. O mais comum, né, a maioria dos casos, é uma área arredondada, a pele fica lisa, sem o cabelo naquela região, e forma realmente, popularmente chamado de pelada, né? Fica uma área bem circular. Isso é o mais frequente. 5% dos casos são casos mais graves, tá? Que pode acometer isso todo o couro cabeludo ou até todos os pelos do corpo. É mais difícil de tratar quando ela é mais grave, mas quando ela é bem concentradinha, ela responde melhor com o tratamento, mas ela não tem cura. Em algum momento da vida, pode ter outro surto, né? Pode acontecer de novo. O emocional, nesse caso, seria uma das causas? Não existe uma causa apenas, né? Não tem uma causa fixa, mas a gente tem os fatores que a gente fala de gatilho, que são os fatores que podem piorar ou agravar a alopécia areata, né? Desde do estresse físico até o estresse mental, até um processo infeccioso, uma doença que pode aí ser o fator de piora dessa alopécia areata.
E voltando à calvície dos homens, bom, para alopécia tem tratamento. Para calvície já existe alguma tecnologia, tanto medicamentosa quanto em ação no couro cabeludo para melhorar? A calvície masculina, né, ela tem dois grandes fatores. A parte genética, né, ele vai falar que o pai, alguém na família era calvo, e ele tem o fator hormonal do homem, né? Então, a gente pode abordar esse paciente com medicamentos que são muito importantes no tratamento da calvície masculina, mas que a gente vai abordar a parte realmente do hormônio e que tem que ser um tratamento para a vida inteira. Em consultório, a gente tem hoje muito o MMP, que é a microinfusão de medicamento percutâneo. É quando a gente entrega o remédio diretamente no fio, com um aparelhozinho que parece um aparelho de tatuagem, e a gente faz as aplicações mensais no consultório para melhorar o crescimento desse fio, para que esse fio cresça mais forte, para que a gente consiga aí, compensar esse fator hormonal e genético. Nós sabemos que a indústria farmacêutica tem assim, muitas pesquisas, inclusive com a nanotecnologia, isso ficou mais absorvível pela pele, o tratamento tem respostas muito melhores. Mas as pessoas têm o hábito ainda, com a receitinha da avó, de passar aloe vera, e passa isso e passa aquilo. Passa óleo de não sei o que, óleo de copaíba. Olha, eu não vou conseguir lembrar tudo que eu tive olhando as pessoas colocarem, vão lá no Dr. Google e colocam e passam no cabelo. Isso pode agravar ou pode ajudar? Olha, pode agravar. Você viu quantos tipos de alopécia e quedas de cabelo a gente conversou hoje? Cada um tem um tratamento específico, então, se está sentindo que o cabelo está caindo, precisa, às vezes, até de exame de sangue para que a gente veja qual é a real causa. Em alguns casos, é tão difícil o diagnóstico que a gente precisa fazer uma biópsia, que é retirar um pedacinho mesmo do cabelo e mandar para exame para que a gente trate de maneira eficaz. Aí, quando a gente faz um tratamento domiciliar, que a amiga está fazendo, que alguém contou, a gente corre o risco, sim, de agravar a doença ou de não pegar ela no início. Tudo que a gente trata no início responde muito melhor do que a gente deixar isso se agravar muito e a gente não conseguir recuperar todos os fios. Então, quando procurar um médico? Procurar ajuda do médico sempre que a gente achar que esse fio caiu demais, achar que a testa aumentou, que tem uma área sem cabelo. Outra coisa muito importante é quando a gente acha que os fios estão ficando mais espaçados, né? Olha, essa área que eu consigo ver o meu couro cabeludo. Às vezes não está sentindo cair tanto, mas vê que está mais ralo o cabelo. Eu acho que todas essas são dicas para que você procure seu médico especialista, um médico dermatologista. Ou seja, não é para protelar, não é para passar nada antes de conversar com o médico, para pegar no início do problema, para ter melhores resultados no tratamento, na cura, ou seja, na recuperação desse fio. Eu acredito sempre que prevenção e tratamento inicial é sempre o melhor caminho. Eu tenho aqui a participação da Sandra Souza. Ela colocou assim: oi, boa tarde. Tenho 55 anos e meu cabelo está caindo muito. Sou do Ceará. Sandra é o nome dela. Quando a mulher chega na fase já pré-menopausa ou menopausa, existe uma alteração hormonal em todo o corpo e essa alteração pode refletir numa queda capilar, né? Na queda dos cabelos ou até no afinamento do fio. Mas é muito difícil a gente falar para ela o que realmente está acontecendo sem fazer uma investigação desse couro cabeludo, né? A gente faz uma tricoscopia no consultório, avalia o couro cabeludo, vê se tem alguma lesão, como está esse fio, qual o tipo de fio que está caindo, para que a gente faça um diagnóstico bem correto da queda de cabelo. Doutora, falamos de algumas causas que variam de organismo para organismo, né? De couro cabeludo, de experiência naquele momento que a pessoa está vivendo, pode ser um estresse ou etc. Poderiam ser estas algumas das causas. Falamos da causa genética e para ter cabelos mais saudáveis, ou seja, mais fortes,
existe um tratamento, existe uma orientação? O que devemos fazer? Tem pessoas que lavam o cabelo à noite, eu vou falar o que minha mãe falava, viu, doutora? Não lava o cabelo à noite, vai dormir com o cabelo molhado, o cabelo não seca, vai abafar a raiz. Uma outra frase que a gente ouve bastante é assim, inclusive na mídia, né? Alguns anos atrás, cabelo que cai com a raiz não nasce nunca mais. São frases que a gente vai ouvindo e a gente fala assim, nossa, aí a gente olha na escova, vê aquele monte de bulbinho branquinho na pontinha do cabelo e a gente fala, nossa, eu tô perdendo o cabelo, vou ficar careca. Essas coisas que vêm com o tempo, pela oralidade, pela experiência dos nossos pais, hoje em dia, isso caiu por terra? Não, eu acho que tem coisas que a gente pode levar em consideração sim e outras não, né? A verdade é que os nossos fios, eles estão em fase de crescimento e alguns estão na fase de queda. E é normal, é natural a gente perder de 100 a 200 fios em um dia. Então, um pouco de fios na escova ou na hora do banho é natural, é normal, não precisa se preocupar com esse tipo de queda. Né? E aquele bulbinho, às vezes, não quer dizer nada. Pode ser, sim, sair com o bulbo e voltar a crescer, não tem problema. Outra coisa é que a gente precisa cuidar da haste do fio, né? Essa parte do cabelo, ela é morta, mas ela precisa de cuidado. Então, cuidado de hidratar esse cabelo, de deixar o couro cabeludo limpo, então lavar com seu shampoo, secar o couro cabeludo, não deixar ele molhado e não prender molhado, porque isso pode dar dermatite, né, dar uma lesão no couro cabeludo, que também pode fazer esse fio cair ou ele não nascer forte, e cuidar dessa haste que está morta, porque se a gente agride muito com química, com tintura, e essa haste quebra, né, ou fica frágil, não tem como recuperar essa haste. E toda vez que a gente hidrata, a gente faz um filmezinho, a gente faz uma proteção nessa haste do fio. Acho que essas são algumas dicas. Assim como a Sandra, com 55 anos, está tendo queda de cabelo, a Rosa Ribeiro, ela é de Mato Grosso e ela colocou assim, boa tarde, sou Rosa do Mato Grosso, meu cabelo está caindo bastante na parte da frente, tá bem ralo, tenho 62 anos e pinto o cabelo. Podem estar, pela história dela, né, quando a gente faz aquela mulher, quando fica mais ralinho nessa parte da frente, pode ser uma calvície feminina. A calvície feminina não vejo muitos os fios caindo, mas eu vejo os fios mais ralinhos e mais finos e crescendo mais distantes. Então, eu consigo enxergar o couro cabeludo. Esse é um sinal aí de uma alopécia, né, feminina, né, de uma calvície feminina. Quando ela fala também que está aumentando a testa, existe esse outro diagnóstico que é a alopecia fibrosante frontal, que a mulher vai ficando com a testa super longa e aquele fio não nasce mais. Então, acho que precisa ir no médico para a gente ver qual dessas alopécias ou dessa queda de cabelo ela está sendo acometida. Agora, é claro que não só os homens, que acabam administrando o problema da calvície, acabam cortando o cabelo mais curto, muitos deixam crescer a parte de trás, amarram, enfim, os homens acabam se virando com a sua calvície porque entendem que isso é genético e nem sempre se consegue fazer um tratamento para recuperar o cabelo. Porém, na mulher isso tem um impacto muito ruim. Nós falamos aí da esposa desse ator, né, que recebeu o Oscar, e para a mulher isso é muito diferente. Como fica a autoestima da mulher? Doutora, a senhora recebe estas mulheres no consultório, o que elas relatam? Existe uma maneira de ajudar essa mulher, não só com o tratamento para o cabelo, mas um jeito de animá-la, né? Dar esperança a ela? Eu acho que as alopécias, as quedas do cabelo, o cabelo está muito relacionado não só para a mulher, mas para o homem também, com a autoestima, né? Tem homens que lidam melhores, mas tem estudo que fala que o que mais mexe com a autoestima masculina é o cabelo, então o cabelo é importante também para os homens, mas principalmente para a mulher ele tem um significado de sexualidade, de empoderamento, então mexe realmente com o íntimo da mulher, né? E quando a gente vê essa cena no Oscar, quando brincam com ela, com a alopécia dela, ela chega a dar um suspiro
tô cansada dessa brincadeira ou desse olhar. O que a gente precisa é olhar para o outro com um pouquinho mais de empatia. Tem algumas alopécias, como a dela, que são de difícil controle e tratamento. E que, como não causam outros maus para o corpo, né, não tem outros sintomas, além da queda de cabelo, existem algumas quedas em que a gente não vai além no tratamento. E é uma escolha, às vezes, do paciente assumir essa queda, né? Como foi o caso dela. E é só o cabelo, ela não tem mais nenhum outro problema. Então, no caso dela, ela tem sim, todo paciente que tem uma alopécia grave, ele precisa de um apoio psicológico, né? Ele precisa de um acompanhamento. Em alguns casos de alopécia areata, a gente indica perucas, implantes, porque realmente é um tratamento muito difícil, o que é diferente das outras alopécias. A alopécia androgenética feminina, a calvície feminina, ela não, a gente vai tratar de todas as formas, é tratamento de comprimido, é aplicação no couro cabeludo, é o LED no cabelo, que são as luzes que também fazem vasodilatação e fazem o cabelo crescer mais forte. Então, a importância do diagnóstico e de depois a gente definir o que vai ser feito, né? Eu tenho um paciente no consultório que é um paciente grave, de uma alopecia areata também, de uma universal, então ele não tem nenhum pelo no corpo e ele não respondeu com os tratamentos. E aí, nesse caso, precisa, assim, tem grupos de apoio, existe apoio psicológico e a gente precisa trabalhar muito o psicológico desses pacientes, porque isso afeta muito a qualidade de vida deles. Sem contar que muitas pessoas passam pelo câncer e tratamentos de quimioterapia faz perder os pelos do corpo e aí a gente está aqui falando de alopécia, mas essa situação de olhar-se no espelho e não ver o cabelo como sempre viu, isso mexe com o emocional desta pessoa, o que pode agravar ainda mais o problema de saúde, né? Seja do cabelo ou outro problema que está gerando essa alopécia, como foi explicada pela senhora. Doutora, deixamos de falar algo importante dentro do nosso tema de hoje, que a senhora gostaria de reforçar alguma orientação ou em relação à alopécia? Eu acho que todo mundo tem, a saúde do nosso corpo, ela é integrada à saúde do nosso cabelo. Então, sempre que achar que seu cabelo está caindo, às vezes não é só isso, por isso que muitas vezes precisa de um exame de sangue, para que a gente veja se tem alguma deficiência ou alguma causa dessa queda de cabelo, porque a saúde dos nossos fios, da nossa unha, né, nosso corpo é muito inteligente e ela reflete a saúde do nosso corpo todo. Então, é importante a gente ficar de olho, às vezes atrás dessa queda de cabelo pode ter uma anemia, alguma doença no sangue, que a gente pode tratar de uma maneira global. No mais, acho que todo mundo deve cuidar sim da saúde do fio, né? Cuidar do seu cabelo, secar, não abusar das químicas e quando sentir que teve uma queda ou uma rarefação dos fios, procurar sim a ajuda do especialista. Doutora, eu quero agradecer sua participação conosco. Muito obrigada pelo esclarecimento, pelas orientações. Espero tê-la outras vezes aqui no programa Mulher.com. Muito obrigada, foi um prazer. Olha, conversamos com a dermatologista a doutora Natália Venturelli e o nosso tema de hoje foi a alopécia, que inclusive é essa condição capilar que foi o centro da polêmica com o ator Will Smith e com a sua esposa, né?